E aí, pessoal, informações do Grêmio de hoje à tarde, informações importantes, duas delas especialmente, uma que trata mais uma vez das especulações envolvendo os craques jovens jogadores do Grêmio e outra também envolvendo um manifesto de clubes em que o Grêmio não fez parte, o Grêmio se manteve coerente na sua linha e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, dê joinha e siga o canal, vamos lá, 26 mil inscritos, vamos embora, vamos ir que nós temos quem alcançar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Vamos começar com a especulação, vamos lá, qual é a especulação da hora? O City, Manchester City, gigante, riquíssimo clube inglês, um dos principais clubes do mundo atualmente, o clube de Guardiola, quer Diego Rosa, exatamente isso. Eu dizia isso para vocês durante a parada. O jogador com maior número de sondagens era Diego Rosa. Lembram disso? Nós falávamos, tem o Everton, tem o PP, tem o Matheus Henrique, tem o próprio Jean-Pierre, mas Diego Rosa tem, por ser menino e por ter feito aqueles campeonatos no ano passado excepcionais, sobretudo aquele campeonato sul-americano, o campeonato mundial sub-17, onde ele era o centro do time campeão mundial, que era ele o mais visado. E isso começa a se confirmar agora. E começa a se confirmar por vias tortas, e isso incomoda. Porque é um jogador que estava na lista para entrar no time principal, para fazer parte do grupo já na segunda-feira, e em razão da dificuldade de renovação do seu contrato, acabou não conseguindo fazer parte desse grupo. Lembrando que ele tem contrato até a metade do ano que vem, ou fim do ano que vem, agora tenho dúvida, mas interessa pouco para nós isso neste momento. E através dessa dificuldade, o Grêmio acabou atrasando isso e começou a entender que as sondagens tinham de fato chegado aos seus empresários. Lembrando que os empresários do jogador Diego Rosa são empresários importantes no mercado que têm forte relacionamento tanto no mercado interno como no exterior. E em cima dessa realidade surgiu o Juventus de Turim, surgiu também agora de forma mais importante o City, o Manchester City, o time de Agüero, o time de Gabriel Jesus. E aí o que nós podemos falar sobre isso? O Grêmio entende que, claro que ele tem um valor importante, claro que faz parte, mas a negociação é de alta voltagem, é de muito dinheiro. E curiosamente os gigantes da Europa estão fazendo opção por esse modelo de jogador. Foi assim com o Rodrigo dos Santos, foi assim também com o Vinícius Júnior, com pouca lembrança de jogos nos times principais. E aí entra uma outra leitura que também preocupa e que, de certa maneira, neste momento para o Grêmio, ela começa a ter uma discussão um pouco mais aprofundada. O Grêmio vai ter força para segurar a ambição de um gigante que chega com um menino aos 18 anos, que com certeza compra agora para entregar naturalmente na metade do ano que vem, quando ele estiver perto de completar 19 anos, o Grêmio conseguiria ter algum tipo de barganha nessa negociação? É claro que não. É claro que não. Agora, quando chega nessa idade dessa forma, é dinheiro pesado e é sem discussão. E me parece que esse é o caminho. A gente não sabe se o negócio vai se efetivar, mas que ele está caminhando para se efetivar, está. Exatamente por essas questões. Lembrando que o valor hoje já seria maior, por exemplo, do que o valor de Wallace, do que o valor do próprio Pedro Rocha, seria jogador acima de 20 milhões de euros, agora, sem fardar no time principal. E essa é uma questão muito forte e importante nesse momento, por quê? Porque coloca pela primeira vez o Grêmio no mercado um jogador de tamanha visibilidade ainda em idade júnior. O TT aconteceu isso. Não foi nem parecido com o que esse menino está sofrendo. Nem parecido. Nós estamos falando já de entrar na porta da frente da Europa, dos gigantes europeus. Gigantes europeus sem fardar no principal do Grêmio. É muita força, é muito forte.
realmente esse é um assunto que mexe com a gente porque começa a mexer também com a estrutura do futebol. Os gigantes europeus não estão vindo contratar jogadores de 23, 24 anos. Eles estão vindo contratar de 18. O Real Madrid, o próprio Barcelona fez isso e eles estão começando a mudar a sua forma. Mudar a sua forma. E isso mexe inclusive com as categorias de base. Precisa ter seleção no currículo com 17 anos e a partir daí ter uma vinculação de mercado. Para vocês terem uma ideia, o Bobsin, por exemplo, passou do ponto. O Bobsin, que todos falam, que também teve seleção desde cedo, passou do ponto. O Bobsin, talvez hoje a oferta seja metade, um terço do que se cogita que possa acontecer com o Diego Rosa. Ou seja, é coisa grande, é coisa pesada, isso já chegou de forma importante nesse mercado e aí a gente precisa naturalmente discutir. Eu ainda acredito que o Grêmio vai conseguir renovar com esse menino. E aí seria muito legal porque eu acho importante que ele jogue no time principal. Mas que a coisa ficou dura, difícil de compreender, não tenho dúvida disso. Parece ter coisa grande por trás e quando parece, em futebol, normalmente quando tem fumaça, meu velho, é porque tem fogo. Então vamos aguardar, vamos esperar, vamos tentar compreender e principalmente esperar a palavra oficial do Grêmio. O Grêmio neste momento ainda não se manifestou e nem pode. O Grêmio não pode se manifestar nesse momento porque não tem o que fazer. Se chega uma situação dessas, infelizmente não tem o que fazer. Principalmente por essa dificuldade das nossas leis, um jogador que já tem um prazo relativamente curto para o final do contrato, e isso naturalmente também causa apreensão, ansiedade, dúvida em todas as partes desse processo. Vamos aguardar, vamos esperar. Esse vídeo tinha mais um assunto prometido que dizia a respeito à questão dessa coerência do Grêmio em relação à MP. Um manifesto de clubes, vários clubes, apoiaram a MP do Flamengo, né? Para os mandantes do futebol terem o controle das suas situações, entre outras coisas, mas apoiando a leitura do Flamengo. Os clubes que eram vinculados a Turner, dentre eles o Internacional, e o Grêmio não. O Grêmio se manteve coerente à primeira leitura, acha que tinha que ter uma discussão um pouco mais abrangente e se colocou contra isso. O Grêmio, o São Paulo, o Botafogo, mais um clube. São 4 clubes que se colocaram. Parabéns, presidente Romildo. Coerência é tudo. Coerência em futebol é tudo. O Grêmio foi coerente. E eu acho que nesse aspecto é muito importante que a gente fala. Tem gente que criticou e agora saiu um pouco de linha e disse, opa, talvez isso me sirva. Se me serve, eu tô dentro. Não, futebol precisa ser encarado de forma um pouco mais abrangente, precisa ser encarado assim e parabéns ao Grêmio por seguir nessa linha de discutir o futebol, de tentar compreender o futebol. Nós vamos fazer um conteúdo especialmente sobre isso, pegar mais informações para que a gente possa discutir. Em princípio, me agrada quando se tem coerência, o que valia ontem vale hoje e vale amanhã. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.